Um bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, parceiras e parceiras de TIMOL. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoconferência, conferência de treinamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Brandão. E hoje eu estarei ministrando para você um treinamento sobre produto, um treinamento sobre os pins que algumas pessoas tiveram dificuldades em entendimento. Então eu vou estar esclarecendo para vocês aqui hoje também, tá? Então a TIMOL, ela está sempre, quando ela vai mudar, ela sempre explica para depois fazer a aplicação da mesma mudança, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de... Está muito baixo. Tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Ô, Beto, tá no meu máximo aqui, viu, Beto? Tá no meu máximo mesmo. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a todos, né, pelas pessoas que podem participar, claro, convidar vocês para o nosso rally que infelizmente eu não estarei presente, né? Infelizmente eu não vou estar presente, mas sintam-se aí abraçados todos que forem nesse rally de premiação. Eu não vou estar lá presencialmente, mas com certeza eu vou estar lá junto com vocês ali, transmitindo bons fluidos para todos vocês, energias positivas. Né? E esse rally de premiação ele vai ter a presença do nosso presidente, o Adalberto Cavalcante, vai ter também o Constantino, presença dos líderes de Esmeralda, certeza. E aí também o mais novo Esmeralda da TIMOL está também. Então, se você puder, se você de premiação, é muito importante. É muito importante para você ver a equipe de Londrina, né, Carlos? Exatamente, o Reinaldo, da equipe Águia, vai estar lá também. Deixa eu ver quem mais que vai estar lá. Quem estiver aí. Bom dia, Celso Reis aí. Pessoal maravilhoso, né, Clérison? Exatamente. Então, amanhã será um grande dia para TIMOL. Amanhã será um rally de premiação, então. Vai ser entregue data show, vai ser entregue notebook, vai ser entregue carros. E o endereço aqui está um pouquinho ruim de chegar. Mas se vocês tiverem aí, se vocês puderem escrever o endereço corretamente aí no chat, alguém souber o endereço certinho, por gentileza, coloque para mim. Então começa amanhã, a partir das 8h30 da manhã, o pessoal já está lá para recepcionar a todos que forem comparecer. Ok? Nós de Santa Rita do Paraguai, Celésio. O Celésio do Paraguai também vai estar, então a equipe do Paraguai parece que também vai estar lá. Isso é excelente. E San Alberto, certo. San Alberto do Paraguai também. Excelente. Aqui, ó. Sirlene já colocou o endereço. Clérison também, obrigado. Então, o pessoal que estiver aí no Paraná, comparecer no nosso rally de premiação, os endereços estão aí. Tá ok? A partir de amanhã às 8h30, o valor do convite é R$45 a pé, então adquira. Então vai ter premiação de Rubi, duplo Rubi e Esmeralda também. Tá ok? Então fica aí o meu convite para que todos vocês participem. Dessa vez, infelizmente, eu não vou poder participar, mas numa próxima, com certeza, eu vou estar junto com todos vocês. Tá ok? Então vamos lá. Vamos aqui então, deixa eu procurar a apresentação minha. E do mais, todos me ouvem bem, né? Então vamos dar os bons dias também a todos os presentes, né? O Adalberto Cavalcante, Alberto Floro, Manuela Cristina, Orlando Faria, sejam muito bem-vindos, meus amigos moderadores, que hoje vão estar dando apoio para mim aqui. E boa noite a todos vocês presentes também, sejam vocês convidados, né? E vocês parceiros também. Tá? Dimas, eu vou estar respondendo a pergunta já. Deixa eu só achar minha apresentação aqui. Tá ok? Aí eu já... Deixa eu ver. Ótima noite.
Ô louco, Flora. Ótima noite, rapaz. Tá nublado, assim, aqui em São Paulo, tudo, mas ainda dá pra ver que é dia, velho. Deixa eu ver que é essa. Nossa, tá chovendo. Que tá? Que tá chovendo, rapaz. É, ué. Tá chovendo sim, velho. Pera aí, deixa eu mutar meu WhatsApp aqui, que tem muita gente me chamando aí. Só minutinhos, é isso. Pronto. Então vamos lá. Então hoje eu vou explicar, tirar dúvidas a vocês a respeito do nosso... Eu disse boa noite? Nossa, vocês me perdoam. Vocês me perdoem. Então bom dia. Nossa, então eu estou errado aqui. Então bom dia a todos vocês. Estou acostumado, eu fiz a última... É que é muita conferência, para falar a verdade. Hoje, essa semana eu peguei todas as conferências, né? Deixa eu ver aqui também, né? Hoje eu vou explicar a respeito dos produtos. Tem alguns casos que é importante a gente salientar no Silosimol, no Tapega Mais. Eu tenho recebido algumas informações aqui, então é importante que a gente volte a lembrar princípios básicos do Silosimol e também do Tapega Mais, tá? Está tendo casos recorrentes, principalmente aqui em São Paulo, então é importante, né, que a gente esclareça e lembre sempre, né? Exatamente, estou vivendo o dia anterior. Mas vamos lá, deixa eu ver só a pergunta do Dimas, qual que é? Gostaria de saber se a nova regra para a rede mundial, para vendas, é válida para quem já aderiu ou somente para os novos? Não, para quem já aderiu também, tá ok, Dimas? Mas mais detalhes sobre isso é o próprio Sr. Carlos ou o Sr. Amilco que vai estar dando um maior foco nisso, tá ok? Aline Sebastiano de Cuiabá, excelente. Então vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vou explicar sobre as graduações e vou também tirar umas dúvidas de um problema que está sendo recorrente. Tá? Então, primeiro, nós temos que saber que a Timala trabalha com projeto de saúde familiar. Isso nós já sabemos e isso automaticamente a gente já tem, né, cravado conosco. Primeiro, nós sempre começo explicando a nossa missão. Então, para todos vocês, é importante entender a nossa missão. Excelente dia, Solênia. Seja muito bem-vinda. É muito importante nós entendermos a nossa missão, que é proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do uso do Silosimol e do nosso sistema de trabalho. Então, é importante nós sabermos que nós proporcionamos qualidade de vida para as pessoas. Tá? Nós levamos saúde para as pessoas, ali damos qualidade de vida para ela. Tá? Porém, algumas pessoas, né, têm prometido muito a cura do produto, têm prometido muito a cura do produto, não, a cura da doença. Né? Tem muitas pessoas prometendo inúmeras coisas que não são verdades, a gente sabe disso. Então, eu selecionei alguns pontos que é importante a gente sempre se atentar, para que a gente sempre fale a mesma língua e acaba assim, não falando uma coisa errada. Ou na ânsia ou pressa de vender, acaba falando uma coisa errada e, consequentemente, a gente acaba perdendo uma venda. Tá? Então, é um princípio básico que muitos novos aqui não sabem, né? Ou, se não, alguns antigos também, às vezes, acabam escapando ali. Né? Então, é importante que a gente saiba realmente o que o Silosimol faz, o que ele realmente faz na água, se ele vai curar ou não vai curar. Primeiro que ele não cura doenças, tá? Então, deixa eu pegar aqui o slide. Né? Vamos chegar aqui onde eu quero. Olha só esse slide. Né? Através do uso da água preparada pelo Silosimol, você vai ter, né, um resultado em qualquer enfermidade que você tenha. Desde que você beba água. Muitas pessoas, às vezes, falam: Gustavo, meu cliente não está tendo resultado faz 1 mês, 2 meses que ele está tomando. Né? Às vezes tem pessoas que falam isso para mim. Primeiro, não tem um tempo determinado, tá ok? Não existe um tempo determinado para que o Silosimol realmente dê um resultado, junto com o Tapega Mais. Eu não posso afirmar que em 1 semana o cliente vai ter resultado. Não tem como eu afirmar isso, porque cada organismo é diferente.
E outra, você às vezes não sabe o quanto tempo que a pessoa tem aquela enfermidade. Por mais que nós falamos sempre, utilize o padrão de atendimento TIMOL, poucas pessoas utilizam a ficha de pesquisa. E por elas não utilizarem a ficha de pesquisa, o que acontece? Automaticamente não sabe quanto tempo que a doença existe, né? Para saber assim, uma média de quando vai ter resultado. Então cada organismo é diferente. Não prometam que em uma semana o cliente vai ficar melhor. Existem clientes sim que ficam melhor em uma semana, né? Bebendo água. Porém, não é 100%. Então a gente tem que tomar um cuidado. Eu sempre, quando eu faço uma venda de Silocimol, eu sempre falo, olha, um primeiro resultado satisfatório vai ocorrer em 40 dias. Aí você fala, nossa, Gustavo, 40 dias? Eu falei, sim, 40 dias. Pelo seguinte, se acontecer antes, você não vai ficar satisfeito? Ah, vou ficar. Você não vai ficar mais satisfeito ainda do que aconteceu antes do prazo que eu dei? Ah, com certeza. Então pronto. Tá? Então, às vezes, não prometa muita coisa rápida assim, não. Porque, as pessoas, é difícil. A gente que está aqui já trabalha com a TIMOL, a gente tem vamos dizer assim, a consciência de beber água. Mas outras pessoas, né, não têm muita essa questão de tomar água. Poucas pessoas bebem água, essa é uma grande verdade, principalmente no frio, né? Poucas pessoas bebem água, principalmente no frio. E aqui em São Paulo está frio hoje, né? Hoje é um dia que você não toma muita água, se você não tiver consciência, ir lá e forçar beber água. Então, é importante nós sabermos que as pessoas geralmente não bebem água, tá? E é importante salientar o que também, não adianta nada somente beber água. É necessário ter uma atenção especial, é necessário ter uma atenção especial nos líquidos que você ingere. As pessoas geralmente, elas bebem líquidos, mas não bebem água. Vocês conseguem entender o teor dessa diferença? As pessoas bebem líquido, mas não bebem água. Então, o que elas bebem de líquido? Elas bebem ali um suco, elas bebem um refrigerante, elas bebem uma cerveja, elas bebem um vinho, elas bebem qualquer outro tipo de bebida. Mas elas não ingerem a água pura, aquela água que a gente recebe na nossa casa. Tudo bem que não é uma água boa aquela que a gente recebe, a gente sabe disso. Mas, para quem fala assim, a água é tudo igual, está excelente. Mas até para aquelas pessoas que falam que a água é tudo igual, elas mesmas não tomam. Então é importante nós sabermos o quê? É necessário tomar a água, tá? Tomar 2 litros de água, ou 8 copos por dia. 8 copos de água por dia, tá? 2 litros de água é muito, 8 copos de água por dia é pouco, tá? No final das contas, é a mesma coisa. No final das contas, tudo é a mesma coisa. Mas sempre falo para o cliente, olha, tome 8 de água por dia. Não é muito não, né? É 8 copinhos de água por dia, você toma, não toma? Ah, com certeza, 8 eu tomo. Mas 2 litros eu não tomo. Né? É que nem você pedir o telefone da pessoa. Ah, me passa seu telefone. Às vezes a pessoa não quer passar o seu telefone, mas deixa eu te falar. Então me passa o teu WhatsApp. Aí a pessoa passa o WhatsApp. Né? Então, é conforme aquilo que eu ofereço. Né? É conforme aquilo que eu pergunto. Então muda muita coisa. Então fale para a pessoa sempre tomar uns 8 copos de água por dia, se atentar na alimentação e se atentar naquilo que ela bebe, aquele excesso. Tá? Não precisa diminuir, não precisa acabar com aquilo. Todo mundo aqui sabe, e eu já falei em conferências, eu tenho a consciência do refrigerante, mas vira e mexe de vez em quando eu tomo refrigerante. Né? Eu não preciso literalmente abolir ali. Né? Então, basicamente, eu ainda utilizo. Como um lanche de vez em quando, é muito de vez em quando, mas realmente eu como. Né? Então, é moderadamente e nunca em excesso. Milton pergunta, o tratamento feito com água sem filtrar funciona? Milton, funciona sim. A água tratada magneticamente sem filtrar funciona, porém demora muito para ter o resultado. Você vai ter que prometer um resultado aí em 60, 90 dias. E dependendo da qualidade da água, se a água for tratada com silocimol e para mais, você pode prometer uns 60 dias. Agora, se for só com silocimol, se a água for ruim de minerais e se a água de cloro, dificilmente vai ter um resultado satisfatório. Tá ok, Milton?
Então, para que se tenha ainda um resultado melhor, é necessário que se tenha uma água filtrada. Tá? Agora vamos entender o que o silocimol faz. O silocimol ele não tem o objetivo de filtrar a água, e sim magnetizar. Então o silocimol ele magnetiza a água. E a água magnetizada será um coadjuvante. Primeiro, quem te dá saúde pelo silocimol é o que vai me dar saúde, é o que me vai fazer ficar melhor assim, e ter mais qualidade de vida. Então o silocimol ele simplesmente magnetiza a água, esse produtinho aqui que vocês estão vendo, que vocês têm na casa de vocês. Então ele vai magnetizar a água. Então ele é somente coadjuvante, não é o apoio principal ali não. Tá? E o silocimol ele faz a magnetoterapia pela água. Muitas pessoas falam, mas não existe nada. Que médicos pesquisam sobre água e tudo mais. Sim, existe sim, que é a magnetoterapia doenças somente bebendo água. Então, o que o silocimol faz é a magnetoterapia pela água, essa revolução. E ele causa na água, a química chama de hidrólise, né? E assim traz muitos resultados à nossa saúde. Desde o treinamento de quarta-feira que eu fiz, umas 4 ou 5 pessoas vieram falar que ainda não entenderam ou não sabem explicar a reação química. É importante que nós saibamos explicar a reação química. Gustavo, mas é importante você ter o conhecimento, você saber o que realmente o teu produto faz. Tá? Então a reação química da água ao ser supermagnetizada é conhecida como hidrólise da água. Então vamos entender. Na química nós sabemos que a água é representada pelo H2O, certo? A partir do momento que a água ela entra em contato com o silocimol, o que vai acontecer? O silocimol vai expor a água a um fluxo magnético que alcance 3.860 gauss, certo? Que ele expõe a água a esse campo magnético, esse fluxo magnético, vai ocorrer a dissociação, ou seja, a separação da molécula da água em OH-, íon de hidroxila, e H+, íon de hidrogênio. Ou seja, eu transformei ali, eu fiz a hidrólise na minha água. A partir que faço isso, olha que interessante. A molécula da água ali, ela tem o seu lado positivo e negativo. Então, OH- e H+. O negativo dela é o lado positivo. Então, eu separei esses dois lados. Eu vou explicar de uma forma bem informal para que todos aqui saibam explicar depois. Tá? Nós sabemos que negativo atrai positivo. Então, olha que interessante. Tudo aquilo ali são negativos. Na água, nós temos os minerais. Então, nós temos cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ferro, entre outros minerais. Sódio também. Mas, nós damos sempre ênfase no cálcio e no magnésio. Por que somente no cálcio e no magnésio? Por que você não coloca os outros? Primeiro, que ia ficar uma apresentação muito grande. A reação química ia ficar enorme. Mas a gente coloca principalmente cálcio e magnésio pelo seguinte motivo. Tá? Por ser os dois minerais mais importantes que nós temos no nosso organismo. Primeiro, o cálcio. O cálcio, ele basicamente vai ser o mineral que te fortalece os ossos, né? Ele, vamos supor assim, ele vai ser o mineral ele é o mineral mais importante que nós temos no nosso organismo. Que nós temos na água. Porque ele é o que comanda, cálcio vai aqui, um tanto de cálcio vai lá, e ele também faz aquela cola do cálcio. Ou seja, você não consegue erguer uma casa somente de tijolo. Você consegue, mas bateu qualquer ventinho e cai. Agora você precisa do cimento, e o cimento vai ser o magnésio.
de uma forma bem informal para que fique fácil para vocês entenderem. Tá? Então, cálcio e magnésio são os minerais mais importantes que nós temos. Então, esta reação de íons de hidroxila, OH-, com os minerais cálcio, magnésio, entre outros, vão formar hidróxidos alcalinos. Que esses hidróxidos alcalinos vão alcalinizar o nosso sangue e o nosso organismo. Olha que interessante. Então, a reação do OH- com os minerais formou hidróxido de cálcio, formou hidróxido de magnésio. Uma vez que eu entendi que formou esses hidróxidos alcalinos, vamos lá acabar com uma coisa que sempre é recorrente. As pessoas falam, Gustavo, eu estou testando o pH da água, ou eu falei para o meu cliente testar o pH da água que vai estar alcalino. Tá? Vai estar alcalino. O que vai acontecer? Eu vou, só um minutinho que eu já respondo perguntas. Tá ok, meus amigos? Então, olha lá, o que vai acontecer? O silocimol, ele não alcaliniza a água. O silocimol, o pH+, não alcalinizam a água. Tá ok? Eles não alcalinizam a água. É importante a gente salientar. Esse é o primeiro ponto. O silocimol e pH+, não alcaliniza a água. Ele tem o objetivo de alcalinizar o sangue e o organismo através dos hidróxidos alcalinos. Então é necessário a gente entender e fazer essa diferença. E, mas Gustavo, minha água é ácida. Se eu tomar essa água ácida, só que magnetizada, vai acidificar meu corpo? Não, não acidifica. Por quê? Por mais que a tua água seja ácida, como tem a formação dos hidróxidos alcalinos, meio que se equivale, então vai alcalinizar o teu sangue. Então, primeiro ponto aí, o silocimol e o pH+, eles não vão alcalinizar a sua água. Eles são a água que vão alcalinizar o teu sangue. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cálcio e magnésio, existe uma diferença. Tá? Só um minutinho. Meus amigos, que eu estou no escritório, eu só vou atender o interfone. Só um minuto. Perdoe-me, voltei aqui. Então vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre cálcio e hidróxido de cálcio, assim como nós temos uma diferença entre magnésio e hidróxido de magnésio. Tá? Primeiro, o cálcio e o magnésio e qualquer outro mineral que vem na nossa água, ele é muito grande. Tá? Nosso corpo não consegue absorver esse mineral da forma correta. Basicamente, o cálcio e o magnésio que vem de uma água normal, que seja uma água filtrada, tá? Que não passe pela magnetoterapia do silocimol, o que vai acontecer? O meu corpo só vai conseguir absorver 30% desses minerais. Os outros 70% vai ficar presos em artérias, vai ficar juntando ali bastante mineral, como vai começar a formar pedras na vesícula ou pedras no rim, ou se não vai sair através da diurese. Ou seja, meu organismo absorve 30% do mineral, eu não consigo nutrir a minha célula corretamente. Já quando eu transformo o meu mineral em hidróxido, o que vai acontecer? O silocimol vai lá e quebra esse mineral grande, né, e transforma em nanopartículas, ou seja, eles vão ficar de tamanho nano. Né? E nano é muito menor que qualquer coisa. Né? E aí ele põe o nano, o nosso corpo agora consegue absorver 99% dos minerais. Então o cálcio bruto na nossa água filtrada, basicamente aproveita 30% só, o resto é jogado fora, ou fica preso, né? Formando pedras e tudo mais. Agora, quando ele está em hidróxido, aí ele se transforma em nanopartículas, eles ficam pequenininhos, e assim consegue nutrir melhor minha célula, e também eu consigo fazer com que a minha célula se alcalinize. Tá ok? Deixa eu ver as perguntas aqui que foi feito. O José Carlos perguntou, meu cliente toma magnésio de malato e já usa silocimol infrared. Pode usar o pH+?
José Carlos, pode usar sim, porque eu também uso magnésio de malato, tá? Eu também utilizo no meu dia a dia. Eu tomo dois comprimidinhos de magnésio de malato, tá bom? Pode sim, José Carlos. A Zilá pergunta, crianças ou bebês podem ingerir água sem problemas? Por conta do cálcio na água não sobrecarrega o organismo? Esse é um outro ponto que é muito bom salientar. Não precisa ter esse medo pelo excesso de cálcio ou excesso de magnésio, tá? Meu irmãozinho, hoje ele vai fazer 5 anos, né? Tem 4. Então, o Otávio, ele vai fazer 4 anos. O que acontece? Ele começou a tomar água já com 6, ele começou a tomar água. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, a criança, ela até se desenvolve melhor, tá ok? Então, não tem problema, Zilá. E para quem tem excesso de cálcio, excesso de magnésio, por exemplo, ou qualquer tipo de excesso de algum mineral, não tem problema, né, tomar a água magnésio. Pelo simples motivo que eu disse para vocês. Como esse mineral, o cálcio, que vem da nossa água, né, se vamos supor que eu só usasse silocimol, ele vem bruto, ele vem grande, né? E ele vindo grande, ele no meu organismo aproveita. E vai acontecer o excesso de cálcio. Tá? Agora, com o silocimol, o que ele faz? Ele quebra esse cálcio, né, e transforma em nanopartículas. Então, não vai ter como esse cálcio ficar parado no meu organismo, causando assim, como por exemplo, uma calcificação, né, ficando em excesso. Então, não tem problemas lá. Não ocorre o excesso de cálcio se colocar o silocimol e o papegamais, tá? Inara para grávidas, excelente para grávidas, tá? Porque fortalece a parede do estômago, principalmente tomar água de coco magnetizada. Tomar água de coco magnetizada, tá? Você consegue ter uma gestação muito melhor, tá ok, Nara? Então fica a dica para vocês aí também, tá? Então esse é o primeiro ponto dos minerais. Essa formação dos hidróxidos alcalinos vai alcalinizar o nosso sangue, que não tem no nosso organismo. Mas agora vai ter e vai alcalinizar, tá? E agora sobrou aqui o H+, os íons de hidrogênio. Então, primeiro ponto. Fez a magnetização, deixou 20 mols de hidróxidos alcalinos, certo? Então, na minha água vai estar formado hidróxido alcalino, são hidróxidos de cálcio, de magnésio, por exemplo, e vai ter também íons de hidrogênio, aglomerados de H+. Aí eu faço a ingestão, né? Eu fazendo a ingestão, esse hidróxido alcalino vai alcalinizar o meu sangue. Já o H+, o que vai acontecer? O íon de hidrogênio, ele é positivo, então ele precisa de algo negativo para se equivaler. Automaticamente, assim que o H+, o excesso de H+, entrar no meu organismo, ele vai procurar o que é negativo. O que é negativo? O excesso de radical livre, certo? E esse excesso de radical livre e o H+, ao encontrar esse excesso de radical livre, vai ocorrer uma reação. Ou seja, os íons de hidrogênio, eles vão reagir com o excesso de radical livre. E essa reação vai se formar água. Então, aquele excesso de radical livre, tá? Aquele excesso de radical livre que eu produzir, devido a N fatores que nós já conhecemos, automaticamente vai ser neutralizado. E em vez de fazer mal para o nosso organismo, vai nos fazer bem, porque vai acabar nos hidratando. Tá? Então é importante a gente salientar e entender bastante sobre essa reação química. Que isso é uma coisa científica para que você entenda perfeitamente. Tá? O Aldair pergunta, Gustavo, correto então é filtrar a água antes de colocar o silo? Aldair, de preferência, para ter um melhor resultado e mais rápido, sim. Tá? E o correto não é usar o filtro, é usar o Hiperminer, a fábrica de água mineral. Exatamente, com o silo e o top junto. E tente utilizar o silocimol e o top H+ junto. Só o silocimol vai ter resultado? Vai, mas demora, porque a gente não sabe o quanto de mineral aquela água tem. Mas o silocimol e o top H+ junto, o resultado é muito rápido. Tá? Por isso que a gente sempre fala para se vender o combo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. São perguntas simples e são recorrentes. Tá? Então, o silocimol não alcaliniza a água, ele alcaliniza o sangue. A formação dos hidróxidos. Os hidróxidos de minerais, os hidróxidos alcalinos,
faz com que o nosso corpo absorva 99% dos minerais. Já um cálcio normal que vem da água, o nosso corpo só absorve 30%. Tá? Então essas são as principais diferenças, esses são os principais argumentos para você falar como que eu vou ter resultado tomando essa água, Gustavo. Então é dessa forma. Tá? Então de uma forma bem simples, rápida, para que vocês possam entender. E outra coisa que é muito importante. Em hipótese alguma, prometa a cura de doenças. Experimente você entrar lá no Reclame Aqui, você vai ver lá que a maior parte das reclamações são por quê? São porque o vendedor não soube instruir corretamente o cliente. Então, saiba instruir o teu cliente. Se você está acompanhando desde o começo aqui, né, você está sabendo instruir ele. Ele tem que tomar um cuidado na alimentação, no que ele está bebendo, no que ele está bebendo de líquido e na quantidade de água que ele toma. Tá? Aí, outra coisa importante. Em hipótese alguma, não prometa cura. Tá? Não prometa cura para ninguém. Primeiro que o siloximol não cura doenças, ele magnetiza, porque você não toma, não acontece isso. Você bebe uma água tratada geneticamente pelo siloximol. Então a água será a água magnetizada será um coadjuvante do tratamento de sua saúde, irá medir a acidez e os radicais livres no organismo. Então o siloximol não cura doenças. Tanto que se você parar de tomar essa magnetizada pelo siloximol, é daquela doença voltar. Não tem aquela pessoa que fala, Gustavo, ou você, por exemplo, chega em mim e fala, Gustavo, eu tive o resultado no começo, aí depois agora não está tendo resultado, minha doença está voltando. Sabe por que a tua doença está voltando? Porque, se de certo, no começo você se importou com as coisas, de cuidar da alimentação, de cuidar do refrigerante, da cerveja e tudo mais. Só que depois que você viu que você ficou bem com a água, você diminuiu e parou de tomar água às vezes e começou só a tomar líquido. E começou a fazer uma dieta alimentar ruim de novo. Tá? Então, você deixou de usufruir do siloximol da maneira correta. Tá? Então, o siloximol não cura doenças por esse motivo. Principalmente que a gente não pode prometer. Se a pessoa parar de beber a água, né, parar de ter uma atenção especial naquilo que eu falei para vocês, a doença pode voltar. Entendeu? Então vamos saber instruir o nosso cliente da maneira correta. Tá? Então esse que é, e tinha um outro ponto que eu ia falar que causa muita dúvida também. Então nós não podemos prometer a cura para o cliente, né? Siloximol não alcaliniza a água. E tinha outro ponto que eu vou lembrar daqui a pouquinho. Vamos aqui. Tá? Então, vocês entenderam os principais pontos que nós devemos sempre falar para o nosso cliente? Mas, Gustavo, meu cliente, eu ligo para ele e ele fala que está tomando água, mas não está tendo resultado. Né? Primeiro, você sempre quando você liga para o teu cliente para ver se ele está tendo resultado, você não liga perguntando, ei, você está melhor? E aí, já teve resultado? Não, você não faz isso, bebendo água. Aí ele fala que está bebendo água, mas não teve resultado. Aí você fala, mas você está indo quantas vezes ao banheiro? Entendeu? Você está indo quantas vezes ao banheiro? Ah, eu vou uma, de vez em quando eu não vou. Se a pessoa falar que passou um dia sem ir ao banheiro, ela não está tomando a água corretamente. Se ela falar que está indo uma vez só ao banheiro por dia, talvez também não está tomando a água corretamente. Tá? Então você tem que saber e fazer perguntas para realmente entender. Porque se você falar, não, eu estou tomando, mas não estou tendo resultado. Quantas vezes ao banheiro? Estou indo uma, duas, às vezes nem vou no banheiro durante o dia. Pronto. Aí você também vai saber que o cliente não está indo ou o cliente não está tomando uma água corretamente. Porque nós sabemos que quando a gente faz o uso, o que acontece? Nós começamos a ter mais diurese, nós começamos a ir mais vezes ao banheiro. Né? Isso a gente sabe. Muitas pessoas falam, Gustavo, eu não ia no banheiro nem uma vez por dia, agora eu estou indo umas 50 vezes no banheiro. Excelente, o banheiro faz bem, a limpeza do teu organismo. Ah, lembrei que eu ia falar para vocês também. Durante
o começo do tratamento de qualquer cliente seu, na primeira e na segunda semana, pode ocorrer o que Timol chama de crise curativa, bem entre aspas, porque não cura nada, é só o nome para qualquer tipo de reação que o teu cliente venha a ter nas primeiras semanas. Primeiro, o teu cliente começou a tomar uma água de qualidade, certo? Nas primeiras semanas vai estar fazendo uma limpeza no organismo dele. Então vai ser normal ele sentir dor de cabeça, ele ter uma diarreia, ele ter um aumento, aumentar e abaixar a pressão, tá ok? Em pouco tempo. É normal. Então uma reação nas primeiras semanas é normal, tá ok? Se a reação for muito forte, diminua a quantidade de água. Se todo mundo tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas, se a reação está forte, diminui para 1 litro apenas. Toma 4 copos de água por dia. Até que o organismo acostumar e assim automaticamente começar a tomar seus 2 litros de novo. Tá? Então, nas primeiras semanas é normal ter um tipo de reação. Tá? Inclusive, ontem teve um caso aqui que um distribuidor me trouxe um cliente tal, que falou, e ele falou, Gustavo, se eu soubesse, que dava uma reação, eu teria comprado, mas ele falou que não aconteceria nada, que eu não ia ter nenhum tipo de reação e eu ia curar da minha doença em 2 semanas. E isso não aconteceu, Gustavo. Eu só não estou comprando o produto porque o teu vendedor mentiu para mim. Basicamente, uma forma assim. Né? Então, vamos supor assim, isso aconteceu umas 2 vezes já, só nessa semana. Né? Então, vamos entender dessa forma. Né? Teve um à tarde e teve um mais pela manhã. Então, é importante que a gente saiba, tá? Que a gente não perca a venda por bobagem. Deixa eu ver aqui. A pergunta que o José Carlos fala. O José Carlos está falando que é importante quando sair de casa levar água. E o Aldair falou, tem problema se a água congelar? Não, Aldair. Se a água congelar ou se você ferver a água, não tem problema nenhum, tá ok? Como o Silo Simões põe a água a um fluxo magnético de 3.860 Gauss, o que vai acontecer? Basicamente, o máximo que você pode perder fervendo a água ou congelando é o H+. Tá ok? Agora vamos ver o que a Neuci, toda a comissão, comentou o meu cliente que as pernas se repuxavam muito durante a noite. Falei que os músculos dele estavam sendo hidratados e logo passou os sintomas. Hoje tem mais flexibilidade no corpo. Exatamente, Neuci. Olha aqui o depoimento da Neuci. Então é normal no começo, todos os clientes sentiam uma coisinha ali, uma coisinha cá. Né? Então, vamos sempre alertar o nosso cliente que na primeira e segunda semana pode ter uma reação, porque é a limpeza do corpo, tá? Para o cliente não ficar com medo. E se for muito forte a reação, diminua, depois aumente gradativamente a quantidade de água, tá? Então esses são os pontos que eu volto lá, que são os pontos básicos do Silosimol. São pontos básicos do Silosimol e Tapega Mais. É os pontos básicos da Timol. Primeiro, você proporciona qualidade de vida, mas é necessário você instruir o teu cliente da maneira correta para que ele tenha a melhor qualidade de vida que assim nós prometemos e proporcionamos para ele. Tá? Então, não cura doenças. Primeira e segunda semana pode ter reação. Silosimol não alcaliniza a água. E a água tratada magneticamente não alcaliniza a água, mas alcaliniza o sangue e vai ter aí a neutralização do excesso de radical livre. Tá? Olha lá, o Marival colocou a informação. Segundo a OMS, a quantidade de água recomendada para o consumo diário humano é de 1 litro a cada 30 quilos. Excelente. Para você ter noção, eu tenho que tomar 3 litros e 200. Estou com 104 quilos. Então, exatamente, mas sou grande também. Então, alguém de vocês tem alguma dúvida referente ao Silosimol para pegar mais a isso que nós comentamos aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Nós temos mais de 115 pessoas na sala, então, se ninguém tiver dúvida, eu vou partir para o próximo assunto. Aldair pergunta, tem algum teste para saber se o Silosimol está realmente funcionando, tipo quando ele levou uma queda? Sim, você pode fazer inúmeros testes.
Tá ok, Odair? Você pode fazer teste com limão, você pode fazer teste até com cervejas, não sei se você bebe, ou teste com cigarro, se você conhece alguma pessoa que fuma, tá ok? Bom dia, Chu. Então, Odair, o que você vai fazer? Pega um limão, né, um limãozinho verde lá, e corta uma rodela de limão, uma fatia. Pega uma rodela, tá? Não coloca a metade do limão, não. É uma rodela. Corta ali uma rodelinha de limão, coloca em cima do teu xilocimol, espera 20 minutos a meia hora ali, né? Depois você chupa aquele limão. Você vai ver que ele perde aquela acidez dele, aquela careta que você vai falar, que você vai fazer assim, você não vai fazer mais, tá? Então é um teste que você pode fazer. Do cigarro, pega um cigarro, alguém que fuma, pega o cigarro e coloca em cima do xilocimol. Espera ali uma meia hora, 40 minutos, depois pede para a pessoa fumar. A pessoa vai falar que o cigarro está diferente, está estranho. É porque o cigarro ele perde 40% da nicotina quando é exposto ao xilocimol. Ok? Então esses são os testes. Tá ok, o Aldair? Deixa eu ver aqui, Neuci, observação. Ouço muito que as pessoas estão parando de tomar remédio. Isso, ó, o que a Neuci falou aqui, eu vou até dar uma ênfase, tá? Por mais que as pessoas estão tendo resultado, não deixem elas pararem de tomar remédio por livre e espontânea vontade. Ah, Gustavo, tô melhor, vou parar de tomar remédio. Não pare. A única pessoa que pode fazer você parar de tomar remédio é o teu médico, tá? Você está tendo resultado? Ok, então vai lá e fala para o teu médico que você está se sentindo melhor e ele vai diminuir ou tirar aquele remédio que você está tomando, tá? Não faça né, como é que eu falo? Ah não, eu estou melhor, vou tirar o remédio. Não faça por conta própria, tá? Espere sempre o teu médico. Você, distribuidor, nunca tire remédio de ninguém, porque se você não for médico, você não tira. Se você for médico, aí você está entendendo o que você está falando, é mais fácil. O William fala que a avó dele, em 7 dias bebendo água, parou com o remédio para dormir. Mas esse negócio de parar com remédio é aquilo que eu falo, não pare por conta própria. Deixe sempre o médico falar que você deve parar, tá? Qual que é a dúvida, Alex de Arapongas, por favor? O Eli Brasil, é a respeito do flúor na água, como fica exposto ao campo magnético? O flúor não vai ter uma realidade. Aí você vai ter que usar um filtro para eliminar o flúor, tá? Mas o flúor não tem, ele vai... Eu não sei se tem o hidróxido de flúor, né? Eu vou buscar essa informação, Eli, mas eu acho que ele não mexe não no flúor, tá ok? O Venerando pergunta, qual a diferença entre água alcalina e sangue alcalino? Primeiro, água alcalina é o que todo mundo fala, pH acima de 7. E sangue alcalino é o sangue sempre acima de 7. Quando a gente faz a ingestão quando a gente tem uma dieta alimentar ruim, quando a gente não se preocupa com os líquidos que nós ingerimos, o que acontece? Vai acidificar o nosso sangue, tá? Acidificando o nosso sangue, o nosso corpo, o que isso traz de prejuízo para nós? Isso vai fazer com que o nosso corpo fique com um campo preparado para que a gente tenha doenças, tá? Então, às vezes, só tomando uma água alcalina, não consegue alcalinizar o nosso sangue, tá? Então, é necessário que a gente tenha uma atenção especial em preferir que nós bebamos uma água com hidróxido alcalino preparado pelo xilocimol, que vai alcalinizar o sangue, do que propriamente tomar uma água alcalina. Porque às vezes você pode ver lá, a água está alcalina, mas tem poucos minerais. E esses minerais, às vezes, eles são muito grandes, não estão em formato de hidróxido. Então, vai alcalinizar o teu corpo. Tá? Então, é mais importante você ter o seu alcalino do que uma água alcalina. Dimas, esse teste funciona, o que eu falei do teste de xilocimol funciona também no selo de infravermelho. Tá ok? A Keila falou, quando o xilocimol atrai a ferrugem da água e fica enferrujado, atrapalha os resultados? Vamos entender, esse também é outro ponto importante a salientar. Primeiro que o xilocimol ele não enferruja, aparecem as manchas de ferrugem aqui, mas ele propriamente não enferruja.
Silosimol é de inox 316, inox cirúrgico. E ele é um aparelho que é um ímã, né? Mas primeiro, o ímã não tem contato com a água. Primeiro ponto. Ele é totalmente revestido e blindado. Então o ímã não tem contato com a água. A inox que está por fora. Certo? Por ele ser um aparelho de ímã e aqui um aparelho de inox, o silosimol atrai para ele toda a ferrina da água. Pode aparecer manchas que pareçam ferrugens. Tá? Mas aí é só você fazer a higienização com metade vinagre, metade água, por 12 horas, depois passa a esponja do lado amarelo, e aí sai. Se não sair, você pode usar limão também, tá ok? Você faz a limpeza. Mas atrapalhar o resultado não atrapalha, tá ok, Keila? O José Carlos fala, ao colocar o silo da embalagem no recipiente, é necessário lavar o silo? Caso positivo, como lavar? Não, você dá uma lavadinha normal, você pega, tira o silosimol, lava ali com a sua mão mesmo, na torneira, pronto, só faz uma higienização nele e pronto. Tá ok, ô José Carlos? O Jário, tinha um amigo que fumava 80 cigarros por dia, hoje não fuma mais. Aleluia, rapaz! Nossa, 80 cigarros por dia, muito cigarro, hein? Ok, Adriano. Laírton não entendeu a comparação do cigarro. Né? O cigarro é o seguinte, você vai pegar o cigarro, vai colocar o cigarro em cima do silosimol dessa forma aqui, tá? E esperar de 30 minutos a 40 minutos. Automaticamente, depois que você colocou o cigarro em cima, você pede para a pessoa fumar, ela vai falar que o cigarro está estranho, porque o cigarro, quando é exposto ao campo magnético do silosimol, ele vai perder 40% da nicotina, porque o cigarro, por mais seco que pareça, ele contém água, né? Então ele perde a nicotina, perde 40%. Dureza da água. Usinas estão usando produtos químicos para evitar entupimentos das caldeiras. O Alex, você formula melhor a tua pergunta, né? Não sei se você perguntou, tá? Mas eu não entendi essa questão da dureza da água, as usinas estão usando. Então, a usina usa produto, usa água. Bom, não entendi, não foi a tua pergunta. Melhor que eu ser ignorante e falar uma coisa que eu não entendi. O Bartolomeu fala, estou com um cliente que está fazendo uso da água tratada magneticamente 3 meses e falei para ele que iria reduzir a diabetes. Tem feito uso correto da água. O que posso orientá-lo? A diabetes não tem reduzido. Você pode orientá-lo, o Bartolomeu, da seguinte forma. Daquela mesma forma que eu falei. Ele está bebendo água? Tá, ele está bebendo água. Mas quantas vezes ele está indo ao banheiro? Se ele está indo ao banheiro. Se ele tem diabetes, ele tem alguma coisa assim de limite de água que ele possa beber? Porque às vezes as pessoas se sentem bem e dá uma escapadinha. Eu tenho clientes diabéticos que às vezes se sentem bem, dá uma escapadinha ali e a diabetes sobe de novo. Outra, ele usa o silosimol para pegar mais e tem uma água filtrada, né? Então você pode orientá-lo a tomar esses cuidados, né? Agora, caso mesmo assim não tenha, então é quanto tempo que ele tem? Porque às vezes ele tenha 10, 15, 20 anos aí, então vai demorar um pouco mais de tempo, né? Tenho clientes aqui que foi ter um resultado, né, em 9, 10 meses de uso da água também. Tudo depende, são N fatores, né? O Márcio fala, não existe, viu, Márcio? É com infra os dois. É com infra vermelho, entendi, Márcio. Agora, o Bartolomeu, agora eu vi aqui. O Laerton fala, olá, tem uma pessoa com ácido úrico, o silosimol resolve o problema dela? Só uma dúvida. O silosimol, ele não cura a doença, tá? O silosimol não vai curar doenças. Ele vai ajudar, se a pessoa fizer o uso correto da água e ter uma atenção na alimentação, naquilo que ele bebe, ele vai ter resultado positivo sim. O nosso presidente, o Carlos Henrique, ele tinha ácido úrico, né? Colocar outro silosimol do filtro, desde que você filtre a água da caixa, tá? Mas vai passar por um elemento filtrante. Agora, se a tua caixa d'água ela tem um filtro, ok? Monte Maggiore fala, é bom lembrar que cor, não entendi, nem sempre é cor marrom.
nem sempre é ferrugem, sim um limo natural da água que, em contato com a luz do dia, cria esta cor escura. E se recebe raios e transforma limo em algas. Maria Roseli fala, depende do quanto tempo. O Eli Brasil, um cliente me perguntou se retira o flúor, porque ela leu que não existe nenhum elemento que retire o flúor da água. Por causa do fluorese, gostaria que verificasse, por favor. Tá, o silosimol não retira o flúor da água, não. Tá? Primeiro que o silosimol, ele apenas magnetiza. Tá, ok, Bartolomeu? José Willer. Perfeitas colocações apresentadas na palestras. Em todos os casos tive bastante resultados, assim como os meus clientes. Sempre prezando pela manutenção e acompanhamento médico. Exatamente, José, você está fazendo um excelente trabalho. Nós sempre temos que acompanhar os nossos clientes, tá? E principalmente ter um acompanhamento médico se ele utiliza bastante remédios, tá? De nada, Márcio. Ok, Cira Menezes. A Nádia fala, uma dica para os diabéticos. Fazer um suco de maçã e 2 copos de água. Tomar 2 a 3 vezes ao dia. Excelente dica aí. Fica as dicas para os diabéticos da Nádia. A Cida Menezes tinha diabetes e acabou. A Ana de Maringá. Oscilo com infravermelho. Aparece mancha de ferrugem? É normal poder fazer a mesma limpeza com vinagre? Sim, Ana, você pode fazer a mesma limpeza com vinagre. Tá ok? É difícil aparecer mancha de ferrugem no silosimol de infravermelho, mas pode acontecer. Tá? O Laírton fala, ele usa um outro produto concorrente que eu não conheço e talvez seja um produto de procedência duvidosa e não está resolvendo, mas com o silosimol vai resolver. Tá ok, Laírton? Isso eu posso ter certeza. Eu não conheço e também nem vou falar o nome do produto aqui dito. Tá ok? Não, eu tenho essa ética. Tá? Mas eu posso falar que com o silosimol vai resolver. Tá? Com o silosimol, qualquer tipo de problema resolve desde que eu utilize as formas corretas. Tá ok? Exatamente, Roseli. O silosimol é o único produto que tem estudo científico comprovando o resultado. O silosimol tem liberação da Anvisa. O silosimol tem um termo de reconhecimento com base nas normas e regras integrativas da OMS. O silosimol é um produto que é comprovado e são 13 anos de mercado. Então, às vezes, é muito melhor eu pagar um pouco mais caro em um produto cientificamente comprovado e pelo governo, nós somos a única empresa conhecida por fazer o tratamento ou correção da água magnética. Então, é muito mais fácil investir um pouquinho mais em um produto de certeza, produto certo, do que, às vezes, investir em um produto duvidoso. Né? Então, não vamos trocar o certo pelo duvidoso, só porque talvez a gente economizaria. Né? Sempre lembro, né? O barato às vezes sai muito caro. Roseli, é isso aí. O Milton Leite fala, ótima palestra, muito bom. Obrigado, Milton Leite, obrigado mesmo. O Aldenor, cara, e comprar remédio a vida toda. Exatamente, Aldenor. Então, comprar remédio a vida toda é caro. E principalmente comprar um produto que às vezes pode parecer um pouquinho melhor, um pouquinho que vai melhor, fala que faz isso, fala que faz aquilo, mas na verdade não faz. Né? Bacana essa frase, hein? Exatamente. Então, cara, comprar remédio, às vezes você está ali com o bolo, deve ser tantos reais mais barato que esse silosimol, né? Eu vou tentar a sorte. E nesse de tentar a sorte, às vezes você vai gastar um pouco mais, porque no final das contas você vai investindo num silosimol, né? Então o barato sai muito caro. Aldair fala em relação ao cloro. O silosimol ele não tem um foco assim de acabar com o cloro. Tá? Então é importante que a gente tenha uma água filtrada. Né? O silosimol não é um filtro, então não posso garantir 100% que ele vai eliminar o cloro. Tá? Então, alguém mais tem alguma dúvida? Fazem a pergunta de vocês, eu sempre falo, o silosimol é um produto único e exclusivo. Tá?
como um produto único e exclusivo e que dá resultado, que existem bem pequenos clientes que reclamam, o que acontece? É um produto passível de cópias. Cópias no mercado existem demais. Basicamente, eu tenho comigo que eu não vou falar mal de nenhum, muito menos irei dizer o nome daqueles que são. Mas, antes de eu comprar algo que dure 30 anos, 5 anos de garantia e que vai me dar resultado, que eu pago um pouquinho mais caro, do que às vezes eu ir lá investir num produto que aparentemente é mais barato por ser uma cópia ou por falar que faz a mesma coisa, e automaticamente depois eu tenho um problema que não vai me resolver o problema e dependendo do produto, da forma que ele for feito, vai acabar prejudicando ainda mais a minha saúde. Então, sempre lembra da frase que o barato sai caro, né? Sempre lembre disso. O Valdeci fala, deixa eu voltar aqui, que senão... O Valdeci pergunta, qual o tempo que deve ser feita a limpeza do silocimol? Não tem um tempo determinado, tá ok, Valdeci? Não tem um tempo determinado. Tudo vai depender da qualidade da sua água e da forma que aparecem as manchas, tá? Ana, o Top H+, meu vizinho, saiu a tampinha. Como faz para colar? Ana, pode trocar o teu Top H+, tá ok? Tinha um cheiro forte na água e acabou, entendi. Contra fatos no argumentos. Temos mais de 40 mil depoimentos e comprovações científicas. Exatamente. Pirata sempre existe, né? Tem produto no mercado magnetizando... tem muito arranjo técnico por aí. Pois é, importante é a gente não partir da ignorância que para fazer a magnetização da água é só colocar um ímã do lado de fora e prender com durex que vai magnetizar. Não é muito simples assim, nós não podemos partir dessa ignorância. Tá? Então o silocimol foi trabalhado junto com o Sr. Carlos, que é engenheiro químico e elétrico, e também com o acionário da NASA. Então é um produto totalmente feito para fazer a hidrólise. É um produto que a orientação que está aqui dá um resultado. Então não vamos ser ignorantes de achar que é só colocar a ímã do lado que magnetizou. Não é bem assim. Tá? Tanto que se você colocar ótima apresentação, ótima com a interação dos distribuidores. Qual a garantia do Top H+? Muito obrigado, Zé Carlos, primeiramente. E a validade do Top H+, é de 5 a 6 anos, mas é porque ele vai gastando as pedrinhas, ok? Obrigado, Jaciara, obrigado mesmo. Atmol, só falta agregar o ozônio em nosso hipermínio. Marival, o ozônio, né, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, né? Mas o ozônio é um produto que ele demanda muito conhecimento para você saber mexer. Porque se você não saber mexer com o ozônio certinho, isso pode dar problema, né? Mas não vamos ampliar a discussão aqui, né? Depois a gente pode falar mais aí no mais. É porque eu não tenho aqui o silocimol de infravermelho. O silocimol de infravermelho, ele é aberto e depois é tampado, né? Então, às vezes, não foi colocado da forma correta, aí a tampinha de baixo do Top H+ sai. Aí é só você trocar. Tá ok, Ana? Trocar na Atmol, liga lá na Atmol tudo e pede para a troca. Não cola, tá? Então não vamos colar, porque é uma cola especial, não vamos tentar colar a tampinha do Top H+, não. Tá? Manda para a Atmol, explica isso para a Atmol, que a Atmol troca para você. Tá bom? Olha só o Laírton falando que foi falado. O Aldair fala, o silo normal com Top H+ de infra fica bom também? Fica excelente. O importante é você ter silocimol e Top H+ no teu filtro. Não importa se é de inox ou de infravermelho. O importante é você tê-lo. Sim, Nádia. Se o teu produto danificou de alguma forma, né, o Top H+, no caso, é só ligar na Atmol e falar, meu produto danificou tal, você troca para mim.
Entendeu? É simples. Porque sai a tampinha do Tátega Mais embaixo. Exatamente, Laírton, por maior resultado que o teu cliente possa ter, sempre deixa o médico tirar os remédios, tá? Você não precisa tirar, não. Nem tenta tirar se você não for médico. Se você for médico, ok. Caso contrário, é bom sempre deixar o médico tirar. Sim, José Carlos, nós estamos trabalhando em vários outros produtos, né, ainda em âmbito para que depois nós venhamos apresentar para vocês. Né? Nós temos outros 10 produtos aí em teste para ser lançados para vocês. Mas é importante, a gente tem que ir com calma, tem que ver realmente. A Timol demorou bastante aí para conseguir todas as certificações do Simol. Então, qualquer produto que a gente venha lançar, a gente tem que ter todas as certificações também para poder lançar para vocês. Ok? 10h36 aqui para ser atendido. Então, meus amigos, fica aqui essa 1 horinha. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Espero que eu tenha contribuído com informação, né? Que acho que conferências como essa ajudam, né? Essa interação é legal, ainda mais quando a gente aprende o básico, né? Que isso eu digo para vocês, esses são os pilares da Timol. Entender um pouco mais sobre o Silocimol, entender como abordar o cliente da forma correta. E assim não perder muitas vendas, né? Porque às vezes a gente perde venda por uma coisinha errada, às vezes a gente na ânsia da venda acaba falando demais. Certo? Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Obrigado por ter ficado essa 1 hora comigo. Para todos vocês, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Quem estiver próximo a Toledo, faça assim, se possível, poder comparecer ao evento de amanhã. Vai ser muito legal, vai ser muito importante. Infelizmente eu não vou poder estar aí, mas no próximo evento eu vou estar sim. Tá ok? Muito obrigado por todos vocês, espero ter contribuído, que vocês tenham um final de semana abençoado, um final de semana aí de muitas vitórias. E assim uma semana que se inicia amanhã, uma semana de muitos benefícios, né, de muita saúde e de muitas bênçãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nunca se esqueçam, precisando, sempre estamos aqui para atendê-los a todos. Tá? Ficamos à disposição de todos vocês, distribuidores da Timol, parceiros e parceiras. Excelente dia, fiquem com Deus e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos.